Bom dia, queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus Cristo está em João, capítulo 6, versículos de 35 a 40, e vem convidar a cada um de nós a reconhecermos Jesus Cristo como enviado do Pai, alimento para a vida eterna e para a ressurreição. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, que beleza termos a certeza da ressurreição. No Evangelho de hoje, Jesus Cristo nos dá a riqueza de sabermos que o Pai o enviou. Nos dá a riqueza de sabermos que Ele é alimento para a nossa vida. Ele é o pão descido do céu. Nos dá a certeza da vida eterna que Ele oferece a cada um de nós. Mas essas certezas, queridos irmãos e irmãs, exigem de nós um caminho de encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Não adianta eu ter convicção de que Jesus Cristo é o pão descido do céu se eu não busco me alimentar deste pão. Se eu continuo, assim como ouvimos no começo da semana, a buscar apenas um alimento que é passageiro, muitas vezes na nossa vida também nós somos chamados a fazer esta referência e esta reflexão. No Evangelho de hoje, quando Jesus Cristo diz: Eu sou o pão da vida, aquele que me come não terá mais fome, aquele que me recebe não terá mais sede, porque terá a vida eterna, porque terá a salvação. E muitas vezes abdicamos de nos alimentar deste pão descido do céu, nos abdicamos de receber como alimento este pão que nos sustenta para a eternidade e ficamos presos e apegados àquele pão que é passageiro, ao maná do deserto, ao pão que Jesus Cristo multiplicou. Esse pão passa. Jesus Cristo mesmo vai dizer isso no Evangelho que ouvimos durante a semana. Vocês vêm atrás de mim porque querem pão, o pão que eu vos dei. Porém, feliz aquele que buscar as coisas do alto. Feliz aquele que compreender que Jesus Cristo vai além deste pão que foi partilhado. O pão que eu vos dou é verdadeira comida, verdadeira bebida, é o próprio corpo do Cristo entregue a cada um de nós. E este valor nós o encontramos na Eucaristia. A Eucaristia que é alimento de eternidade. A Eucaristia, queridos irmãos e irmãs, que é alimento para a vida eterna. E é por meio da Eucaristia que vamos vivenciar o Evangelho que acabamos de ouvir. É por meio da Eucaristia que receberemos este pão, queridos irmãos e irmãs, que não permite que tenhamos fome novamente. É por meio da Eucaristia, queridos irmãos e irmãs, que vamos ressuscitar em Jesus Cristo. A Eucaristia é esse alimento de eternidade. É este alimento que nos garante a vida eterna. E como eu escuto muitas vezes de alguns irmãos e irmãs vivenciando a vida de fé, quanta falta tem feito a Eucaristia para o nosso povo. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que não podemos ir até as nossas igrejas, nesse tempo em que não podemos receber a Eucaristia, a presença viva de Jesus Cristo que alimenta a nossa vida, muitas pessoas têm dito a falta que a Eucaristia faz. E eu convido, e já disse esses dias numa das missas, possamos participar da Eucaristia pelas redes sociais, acompanharmos a missa da nossa paróquia, a missa das nossas comunidades e no momento da comunhão recebermos a comunhão espiritual, fazermos a experiência de intimidade com Jesus Cristo
e através da comunhão espiritual, queridos irmãos e irmãs, nos deixarmos alimentar também por Ele e ao mesmo tempo configurarmos essa nossa necessidade da Eucaristia, essa ausência da comunhão de forma concreta em nossa vida, configurarmos esse nosso sofrer, configurarmos esse nosso desejo à vida de tantos irmãos e irmãs que não podem receber a Eucaristia. Quantas pessoas são impedidas por conta de consequências de algumas opções da vida de receber a Eucaristia? Quantos irmãos e irmãs não podem comungar em nossas missas? E nós, cada um de nós, muitas vezes, não somos solidários a eles. E nós, muitas vezes, não somos sensíveis a essas realidades e o que é pior, não valorizamos a Eucaristia segundo o valor que ela tem. Por isso, nesse tempo, possamos também aproveitar para refletir um pouco se eu de fato dou importância à Eucaristia. Se eu de fato vejo na Eucaristia essa presença de Jesus Cristo, o pão descido do céu, que alimenta a minha vida para que eu também esteja em sintonia com esse céu, com essa nova humanidade, esse novo céu, essa nova terra. Por isso, queridos irmãos e irmãs, possamos sempre buscar na reflexão da palavra de Deus o alimento que é Jesus para a nossa vida e valorizarmos a Eucaristia como presença de Jesus Cristo e cumprimento da sua promessa que nos dá vida eterna. Que Deus abençoe a nossa vida, abençoe a nossa história, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.